E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos estudar as linhas de força de um campo elétrico e também vamos estudar aí o conceito de campo elétrico uniforme. Então vamos começar com o conceito de linhas de força. Então o que são aí as linhas de força? Então elas nada mais são do que uma maneira muito usada para representar um campo elétrico. Então isso aí consiste em traçar na região onde existe esse campo elétrico algumas linhas, que são as linhas de força. Né? Então, da onde que vem, de onde tem origem essa convenção? Então, olha aí. Então, as linhas de força de um campo elétrico são linhas traçadas de tal modo que elas vão indicar a direção e o sentido da força elétrica que vai atuar sobre uma carga de prova positiva colocada em qualquer ponto do campo. Então, se em algum ponto do campo eu colocar uma carga de prova positiva ali, qual que vai ser a direção e sentido da força elétrica, da carga que está gerando esse campo, nessa carga de prova? Então, isso daí é o que vai fazer a minha linha de força. Ela vai me indicar a direção e o sentido da força elétrica que vai atuar nessa carga de prova. Então, aí, as linhas de campo, as linhas de força, perdão, elas sempre saem das cargas positivas, né, da carga que está gerando o campo, né, e vão entrar nas cargas não negativas. Então, essas cargas positivas ou negativas são as cargas que estão gerando o campo elétrico. Então, olha aí na figurinha. Observe aí que na carga positiva, as linhas de campo estão saindo dessa carga positiva, e na negativa, essas linhas de força elas estão entrando na carga negativa. Então, observe aí. Se você colocar uma carga de prova positiva ao redor dessa carga aí positiva que está gerando o campo, qual que vai ser a direção do movimento dessa carga? Vai ser saindo dessa carga, afastando dessa carga. Porém, se você colocar essa mesma carga de prova positiva aí ao redor dessa carga que está gerando o campo elétrico, essa carga negativa, ela vai ser de aproximação. Então, guarda aí. As linhas de força saem das cargas positivas e vão entrar nas cargas negativas. Agora nós vamos ver aí algumas propriedades das linhas de força. Quais são essas propriedades? A primeira delas aí é que as linhas de força não são reais, tá? Então, ou seja, elas não existem, mas elas são uma forma de visualizar o campo elétrico, já que o campo elétrico apresenta módulo, direção e sentido distintos para qualquer ponto do espaço. Então, observe aí que nós temos aí duas cargas, né? Uma carga positiva e uma negativa. Então, como é que eu represento o campo elétrico aí na região do espaço onde estão essas duas cargas aí, uma carga positiva e outra negativa? Então, eu represento através dessas linhas de força. Na realidade, elas não existem, mas elas servem para a gente ter uma visualização do comportamento do campo elétrico aí nessa região do espaço. Segunda propriedade, as linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica. Então, como a gente viu, elas saem das cargas positivas e entram nas negativas. Então, não tem como ela entrar e sair de uma positiva e entrar e sair de uma carga elétrica negativa. Então, as linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica. Terceira propriedade aí, se o campo elétrico no local for nulo, então não vai ter linha de força nessa região. Campo elétrico zero, não tem linha de força. Propriedade 4. Então, quanto mais próximas estiverem desenhadas as linhas de força em alguma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquela região. Então, se a linha tiver mais linha ali, então maior vai ser a intensidade do campo. Então, olha nessa figurinha. Olha ali entre as duas cargas, por exemplo. Então, quanto mais próximo você estiver em um ponto entre essas duas cargas, mais intenso é o campo elétrico. Observe aí na parte de cima e na parte de baixo, como as linhas estão mais espaçadas. E entre as duas cargas ali, as linhas estão menos espaçadas. Então, isso significa que entre as duas cargas elétricas, na região mais próxima das duas, o campo elétrico é mais intenso do que quando se você estiver mais afastado aí das duas cargas. Beleza? Então, continuando aí. Na propriedade 5, então duas ou mais linhas de força não se cruzam. Tá? Então, uma vez que elas já representam a soma vetorial dos campos elétricos naquele ponto de espaço. Então, quando você for desenhar o campo elétrico, essas linhas de força do campo elétrico, essas linhas não podem se cruzar. Ah, mas se as duas cargas tiverem o mesmo sinal, forem positivas ou negativas? Olha aí, coloquei nesse exemplo aí duas cargas, né, positivas. Né? As cargas que estão gerando o campo elétrico são cargas positivas. Observe aí que as linhas de força estão saindo de ambas as cargas, mas elas nunca se cruzam, beleza? Continuando aí, nós vamos ver agora
o conceito de campo elétrico uniforme. Então, o que é campo elétrico uniforme? Então, campo elétrico uniforme é aquele que apresenta em todos os pontos da região que ocupa a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, em vários pontos do espaço, você vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido aí. Então, o campo elétrico ele é uniforme, ele tem o mesmo valor nos pontos aí do espaço. Então, onde é que surge esse campo elétrico? Como ele surge? Então, aí, o campo elétrico uniforme ele surge entre duas lâminas planas e paralelas, carregadas com cargas elétricas de mesmo modo e de sinais contrários. Então, ou seja, você tem duas lâminas planas e paralelas, carregadas com cargas elétricas de mesmo modo e de sinais contrários. Então, o campo só vai ser uniforme nessa região entre as lâminas. Nas bordas das lâminas ou fora das lâminas, né, então o campo elétrico não é uniforme. Então, olha nessas figurinhas aí. Tem na primeira aí, né, duas placas planas e paralelas, a de cima com carga positiva e a de baixo com carga negativa. Então, aí na região entre essas placas, o campo vai ser uniforme. Na do lado aí, elas estão posicionadas na vertical, positivo e negativo. E aí a gente tem na figurinha da direita a representação. Observa que entre, né, essas placas o campo é uniforme. Então, o campo no ponto P1, no ponto P2, no ponto P3, no ponto P4 e no ponto P5 é uniforme. Então, seja em qualquer um desses 5 pontos, o campo elétrico tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, como é que são as linhas de força do campo elétrico uniforme? Então, as linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas, que são igualmente espaçadas e todas com o mesmo sentido, conforme ilustra essa figurinha aí. Ó. Então, dentro desse campo elétrico uniforme, as linhas de força vão ser retas paralelas, igualmente espaçadas e todas com o mesmo sentido. Beleza? Então, o vetor campo elétrico, né, vai apresentar, como está aí na figurinha também, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos entre as lâminas. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a última videoaula aí do PET 2. Agora você faça as atividades. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de sala e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!